dando início à nossa 11ª... Oi? É a nossa 11ª apresentação, só que é nossa 11ª apresentação, na 11ª semana que nós nos reunimos virtualmente, né, para fazer a entrega, né, dos resultados da pesquisa sorológica, assim como também a passagem, né, de dados referentes ao que está acontecendo, né, em relação a essa crise, a pandemia na cidade de Teresina. Todos nós sabemos que, ao longo do tempo, essa crise ela saiu de uma situação de poucas informações, que condicionaram muitas decisões inicialmente, e para uma situação no meio do caminho, então, presente um conjunto significativo de informações que melhor balizam, né, a tomada de decisão. Então, a apresentação vai começar, o nosso Dr. Câncio vai apresentar o resultado da 12ª pesquisa sorológica. Na verdade, são 12 pesquisas, né, e 11 apresentações aqui com vocês, porque na primeira semana não teve, né? Nós iniciamos a repassar as informações a partir da segunda semana, da segunda pesquisa, aliás. Bem, iniciamos lá a nossa primeira pesquisa sorológica, lá no dia 16 de abril, no fim de semana foi 16, 17, 18 de abril, até 19 de abril. De lá para cá, a gente tem monitorado, né, através dessa métrica, né, a evolução da doença na cidade de Teresina. Então, essa última etapa, a 12ª, foi também no último fim de semana, entre o dia 3 e o dia 5. Basicamente, nós tivemos a estimativa, né, todos sabem que o teste utilizado é o teste de anticorpos sorológico, e ele constatou que da amostragem coletada, 19,33% da população de Teresina já está positivada em relação ao anticorpos, o que nos permite estimar cerca de 165 pessoas na cidade de Teresina, elas têm anticorpos relacionados ao coronavírus, ao novo coronavírus. Uma coisa interessante, deve ter saído na literatura recente, está ficando cada vez mais discutido, é justamente esse valor. Em muitas cidades que retornaram, esse valor não chegou a 50%, não chegou a 60%, e os valores ficaram em torno de 15%, 20%, 22%, 25%. E isso na realidade, é uma novidade em relação ao que era esperado anteriormente. Muitas pessoas perguntam por quê. E várias respostas têm sido dadas. Então, esse é um debate relevante para o presente. Algumas pessoas dizem que tem fatores sazonais que influenciam a circulação do vírus, que, portanto, o vírus deixa de circular agora, perde intensidade agora, mas em outro momento ele volta de forma mais rápida e pode chegar, como tem muita gente que ainda não está positivada, protegida, pode chegar aos 50%, 60%, ou seja, a teoria que leva a uma possibilidade de uma segunda grande onda. Outras teorias dizem que pode existir algum tipo de imunidade cruzada, ou seja, mesmo não tendo um anticorpo específico, né, para o COVID, para o SARS-CoV-2, as pessoas podem ter anticorpos que fazem esse papel de proteger contra ele, apesar de um anticorpo não ser específico. E tem outras questões também, que é, por exemplo, a questão da imunidade celular. Quer dizer, muitas vezes a pessoa pode ficar imune sem necessariamente ter que de produzir anticorpo específico para o vírus. Opa! Pronto, então. Pronto. Na verdade, a etapa anterior era até... Vou voltar só para mostrar. Pode mostrar a anterior. Essa etapa aí é a etapa 11, né? Que é 19 por 32. A etapa 12, que é a norte, do fim de semana, agora corrigindo, ficou em 18,11. O que faz com que a gente estime que 156.623 pessoas sejam infectadas. Ou seja, a rigor, o resultado, a estimativa desse fim de semana
ela é muito próxima, dentro da margem de erro, do que foi estimado na semana passada. A semana passada foi 19, 33, e agora esse fim de semana 18, 11, ou seja, caiu um pouquinho, mais dentro da margem de erro. E também um fenômeno que está acontecendo, a diminuição, né, da quantidade de subnotificação. Então, quando a gente compara a quantidade de pessoas notificadas, positivadas, 156.623, quando a gente compara com a quantidade de casos confirmados, 7.466, a subnotificação ela é de 21 vezes, ou seja, para cada caso confirmado tem 20 não confirmados. Mas se a gente comparar com o passado, esse número já chegou a 40, 50, e no fim de semana anterior era 29, ou seja, já tem aumentado muito, né, a quantidade de testes, aumentou muito, né, massificou-se muito, né, a testagem, e isso é uma boa tendência, né? Não apenas tem muita testagem feita pelo setor público também, né, pelo setor privado, os testes estão sendo feitos. E a prefeitura, a partir dessa semana, está começando a utilizar na sua rede ambulatorial, não apenas mais o teste de anticorpos, que só pode ser aplicado após o 8º dia de sintoma, mas também está utilizando um teste de antígeno que pode ser utilizado aí como teste diagnóstico antes do 8º dia, aí entre o 2º, o 3º dia até o 6º, 7º dia. Então, isso vai aumentar a nossa capacidade de diagnosticar, assim como também vai aumentar muito a nossa capacidade de testagem na cidade como um todo. E esse teste também vai ser utilizado dentro da nossa política de rastreamento. Mas de sorte que a gente pode também dizer que esse é um dado importante, né, que é a redução significativa da subnotificação. Isso não quer dizer que ela está em número civilizado. 20 vezes. Então, para cada caso positivado, você ter 20 notificados, né, é uma situação muito difícil, né? Quer dizer, os dados oficiais, eles pouco refletem o que está acontecendo na realidade da cidade. Então, ainda é bastante significativo. Isso quer dizer que a gente tem que também continuar a intensificar a quantidade de testes na cidade, mas já mostra que a testagem cresceu de forma significativa e vai continuar a crescer. É um dos desafios nesse processo que nós estamos vivendo, é o aumento dessa política de testagem, daí aquela história do decreto para que as empresas façam o teste, aquelas empresas estão em atividade, assim como também as novas empresas que vão entrar em atividade precisam também fazer o teste. Então, nós estamos tendo nessa política de testagem, estamos tendo uma prioridade importante no momento. Pode passar. Aqui tem a evolução, né, das várias etapas. Né? A gente pode ver o histórico. O primeiro resultado lá atrás, que estimava em 4.843 pessoas infectadas, lá em meados de abril, né, de 16 a 19 de abril. Aí o crescimento vem, né? Crescimento em altas taxas, cresceu primeira semana 59%, depois 62%, 38%, 91%, 52%, 44%, 31%, 42%, aí começa a diminuir, 17%, 7%, e agora pela primeira vez tem um crescimento negativo. Você nota claramente que existe uma curva que no começo era muito lenta, né? Lá em abril ela vinha muito lenta, e ela foi crescendo lentamente, e de repente ela ganhou uma velocidade aí no mês de maio, especialmente aí a partir de metade de maio, né? Ela ganhou uma velocidade, e essa velocidade parece que no final de junho, né, ela começa a diminuir significativamente, e na primeira pesquisa de julho já aparece esse dado aqui, quer dizer, que é positivo, né? Que você tem primeira vez tem uma queda na taxa, aparece um crescimento negativo. Agora, se a gente der uma olhada nessas últimas 3 etapas, etapa 10, que foi entre o dia 19 e 21 de junho, etapa 11, que foi entre o dia 26 e 28 de junho, e essa última etapa, de 3 a 5 de julho, a gente pode dar uma olhada, pode dar uma olhada nos valores, e quando a gente olha as margens de erro, esses 3 valores, eles estatisticamente são semelhantes, porque todos estão dentro da mesma margem, entendeu? Então, moral da história, esses dados permitem que a gente diga que nas últimas 2 semanas a circulação do vírus ela está num patamar estável, pela primeira vez
todo esse processo, essas últimas 2 semanas que nos precederam, né, mostram que a doença está no estágio de estabilização. Né? Então, eventualmente, aqui você tem um indício, né? Você tem um indício, você tem uma evidência, né? Não vai dizer evidência, né? Uma evidência de que o tal do pico foi atingido em termos de circulação aí entre o dia, aí em termos de positivados aí na segunda quinzena, né? Aí ser 19 a 21 até 3 a 5 de junho. 5 de julho. Então, como esses anticorpos, eles são detectados, né, uma janela aí de 8 dias após o primeiro sintoma até a partir daí, então, provavelmente, né, essa circulação do vírus, ela está com, digamos assim, uma semana de atraso. Então, talvez possa dizer que atrasando uma semana aí, quer dizer que o pico deve estar aí entre 12 a 14 de junho até 26 a 28 de junho. Ou seja, o mês de junho, de fato, foi o nosso patamar, platô maior até agora, se a curva se conformar de acordo com os padrões outros. Né? Então, é uma evidência de que nós estamos no patamar elevado e, eventualmente, já temos uma pequena queda. Né? Existe também outras fontes de evidência para isso. Pode passar. Bem, aqui nós temos o IgG positivo e temos aqui também o IgG positivo azul. O azul, o IgG positivo é a pessoa que já está eventualmente imunizada, né? Que já teve lá atrás, desenvolveu os anticorpos contra o vírus, SARS-CoV-2, e eventualmente, teoricamente, as evidências de que existe essa imunidade, eventualmente, ela é temporária, mas ela existe. Então, basicamente, o azul, olha o que está acontecendo com o azul. Ele vem lentamente, né? 6 mil pessoas, 7 mil, 10 mil, sobe para 49 mil, 50 mil, 46, 157 mil. Então, daquele total lá de quantas pessoas? 157 mil pessoas positivadas, 100 e... Não anotei aqui. Pronto, 156 mil, dos 156 mil, pode baixar. Você tem 57.685 pessoas que são IgG positivo, ou seja, estão imunes. Ou seja, 1/3 dos positivados já estão imunes. Ou seja, quem está numa fase com alguma infecção é algo em torno de 100 mil pessoas. Mas note que o crescimento, né, da quantidade de pessoas que já estão positivadas. E são essas pessoas que, de certa forma, fazem uma barreira, né, para a evolução do vírus. Quando as pessoas estão imunizadas, né, o vírus passa a ter menos espaço para crescer. É como um jogo de futebol. Se o outro time marca pesado, né, sob pressão, marca cerrado, né, o time adversário não tem como fazer suas jogadas, não vai ter mobilidade, não vai ter como se deslocar em campo. É basicamente isso. Então, o vírus, ao se defrontar com os anticorpos adversários, né, ele passa a não ter muito espaço para crescer. Exatamente por isso a taxa de transmissão vai se reduzindo, né? Seu espaço para crescer, para se propagar, né, vai se reduzindo. Ou seja, o contágio vai sendo cada vez mais restrito. Então, isso é um dado importante, quer dizer, é um dado que merece ser salientado. Bem, o que mais? Só voltando àquele outro anterior, só para uma coisa que temos que destacar, que esse crescimento do IgG, quer dizer, eu acho que a coisa específica é bastante clara, quer dizer, que é um dado importante para o que vai acontecer nas próximas semanas. Pode passar. Bem, aqui nós temos não o IgG positivo, mas o IgM positivo, que é justamente o IgM aparece, né, quando a doença está, quando
a infecção está ativa, né? Então, você pode notar que começou bem devagar, com 5.700 pessoas, foi crescendo 11 mil, 20 mil, 30 mil, 41 mil, e a partir daí entrou mais ou menos no estágio de estabilidade. E pela primeira vez, quer dizer, pela segunda, aliás, teve um decréscimo agora nesse fim de semana. Né? Então, você nota que as pessoas em estágio mais positivo, né, tá quase que na constância, né? E houve algum decréscimo significativo essa última semana. Pode passar, dá para ver o GG. Olha o IgM positivo. Voltando, porque nós temos. Só dizendo, para a sintetização, temos 3 condições. Tem o IgG positivo, ou seja, a pessoa já está com anticorpo. Tem o IgM positivo, a pessoa está com infecção ativa, que é esse gráfico aqui. E tem um que é a combinação dos dois. Quando o IgM está existindo ainda, que a infecção está positiva, mas o IgG já está começando a ser gerado para essa sua, digamos, imunidade definitiva, temporária. Então, você nota o IgM, que é a parte da infecção positiva. Vem crescendo rapidamente, ou chega num certo patamar, cai um pouco, né, fica mais ou menos presente, e teve uma pequena significativa queda nesse fim de semana. Ou seja, existe evidência, né, de que, primeiro, a quantidade de positivados está no padrão, está no valor estanque, né, e dentro desses positivados está crescendo muito, né, a quantidade de pessoas que já estão imunizadas. E as pessoas que estão com infecção mais ativa, as pessoas que é o IgM positivo, as pessoas têm decrescido. Então, isso dá alguma evidência, né, isso dá alguma evidência para o cenário de que na segunda quinzena de junho, nós tivemos uma redução da circulação do vírus. Então, esse é o primeiro ponto. Essa sempre foi uma métrica que a gente trabalhou e ela só foi possível, né, graças à realização dessa quantidade significativa de pesquisa. Né? Só para você ter ideia, nós estamos falando de 12 pesquisas, né? Se você botar, multiplicar por 900, né? Você 12 vezes 900, dá quanto aí, doutor Cândido? Dá 9.800, dá 10.800. 10.800, é. 10.800 pessoas, 10.800 pessoas foram testadas para gerar esses dados. Só a quantidade de pessoas testadas já é bastante significativa, dá mais de 1% da população já foi testada, né, durante esse processo. Por exemplo, tem 860 mil habitantes. Então, esse é um dado, né, que a gente precisa, quer dizer, das pesquisas sorológicas já existem evidências de que nós passamos em meados aí de junho, meados para a segunda quinzena de junho, por um platô de infecção, que eventualmente as infecções ativas já começam a decair, não muito grande, né, mas, o IgG, as pessoas imunizadas, já começam a subir. Então, vamos passar. E aqui a gente chega naquele indicador, né, que é o primeiro indicador, talvez o mais importante nessa discussão sobre a doença, que é quando se calcula o R0, né, que é a capacidade de uma pessoa infectada de, em 14 dias, gerar a quantidade X de pessoas infectadas na sequência. A gente sabe que quando o R0 é maior do que 1, a doença está explosiva, né? A quantidade de infectados hoje é menor do que a de infectados que vai ter amanhã. Então, a doença está no crescendo. Quando o R0 é igual a 1, quer dizer o quê? Que a quantidade de infectados hoje vai ser igual à quantidade de infectados daqui a 14 dias. Portanto, a quantidade de pessoas doentes, né, pela doença Covid-19, ela é constante ao tempo. Quando o R0 é menor do que 1, o que acontece? A doença a quantidade de pessoas infectadas, média de 14 dias, ela está decrescendo. Ou seja, ela está evoluindo. Então, é interessante, quer dizer, nas últimas pesquisas, nós estávamos um pouquinho acima, e essa estimativa, e portanto, toda estimativa tem uma margem de erro, né? Mas a tendência, nos últimos 2 fins de semana, está um pouquinho acima de 1. Estava 1,06, depois 1,03 caindo, e aí agora fica abaixo de 1. Então, também é outra evidência, né, quer dizer, esses dados nos permitem dizer que a transmissão da doença, ela já saiu daquele momento de pico, né? Quando você está no pico, né, é exatamente onde o R0 é igual a 1. A partir da queda da curva, né, o R0 vai ficando menor do que 1.
Quando você está na ascensão da curva, o R0 é maior do que 1. Então, são boas notícias que a gente tem a partir dessa série de pesquisas sorológicas. Pode passar. Aqui a gente pode ver a quantidade de infectados por região, né? Sempre uma informação importante para as comunidades e para o próprio poder público. Qual a região que está... Opa! Qual a região que está distorcida? Apareceu... A Zona Norte estava aparecendo muito, mas dessa feita, quem apareceu como destaque foi a Zona Sudeste. Então, até essa semana, a Zona Sudeste vai merecer uma atenção especial do pessoal da vigilância e saúde, né? Especialmente na sanitização de espaços públicos, né? de maior trabalho, né? De conscientização da população, colocar mais carros de som e assim por diante. Houve uma pequena, uma grande melhora, aliás, na Zona Sul. Isso aí é contra-intuitivo, tem que ser até estudado por quê. Mas a gente tem que dar uma olhada muito carinhosa na Zona Sul. Perfeito, pode passar. Em relação à questão de sexo, né, continua, as mulheres elas são mais positivadas, né, do que os homens. Né? Olha, essa pesquisa aí você tem o quê? Tem 2/3 dos positivados são mulheres. Quase 2/3. Né? Então, e os homens apenas 36%. Ou seja, percentualmente, né, as mulheres que ocupam, que tem 53% da população, elas têm 64% dos positivados. Então, elas, de fato, elas são bem mais positivadas que os homens. Mas elas têm menos, quer dizer, do outro lado, né, elas sofrem menos no resultado final, né, no processo. As mulheres são mais protegidas e tem aquelas justificativas que a gente já falou anteriormente. Vou passar. Bem, em relação à faixa etária, o que está acontecendo? Ela continua, o pessoal de 0 a 14 anos, menos positivado, obviamente porque está mais dentro de casa, e dessa feita, né, ficou muito concentrado aí entre os jovens adultos, né? Aí 12ª, 12ª, tem que corrigir aí. Os dados estão certos. Né? Então, basicamente, você teve essa semana os jovens adultos aí entre 25 a 34 anos, e o pessoal aí de 35 a 44, né, já não é tão jovem assim, mas são os adultos já ainda maduros, pouco maduros ainda. Né? É justamente esse miolo aí de 25, né, a 44 anos, né, esse miolo etário, que o pessoal está descumprindo. Né? E o pessoal mais velho, o pessoal está com mais proteção. E sempre aquela coisa que é aparecido aí, de forma reiterada, né? Quer dizer, o pessoal acima de 70 anos mais positivado que a sua proporção. Ou seja, a gente tem que reforçar os cuidados com os mais idosos. O isolamento dos idosos dentro das nossas casas. Quer dizer, esse dado aqui mostra que ainda pode ser feita muita coisa em termos de isolamento dos idosos, que são os mais frágeis dentro desse processo. Então, esse é um trabalho que é importante, que o poder público possa salientar, possa fazer campanhas, certo? Mas é importante também esse trabalho da mídia, né, destacando, né, como é que está sendo feito o processo de isolamento dos idosos nas casas. Quer dizer, esses dados mostram que a coisa ainda está muito imperfeita, que muita coisa ainda para ser feita. Né? E tem também aquele grande problema, né, que a gente sempre fala, que os benefícios dos idosos são pessoais e que os idosos ainda continuam sendo obrigados a irem às lotéricas e aos bancos para receber seus benefícios, o que é um absurdo e continua sendo um absurdo, mas infelizmente a legislação é federal. Pode passar. Em relação à ocupação, a coisa ficou mais ou menos estabilizada, né? Pela primeira vez, o pessoal de carteira assinada, funcionário público, está um pouquinho acima, mas nada significativo. Enfim, não tem nada, aparentemente não teve. Um pouco assim ali, você pode pegar o pessoal desempregado que está menos positivado do que o pessoal desempregado, trabalho temporário está menos positivado do que essa participação da população. Mas não tem nenhuma distorção assim, muito significativa, tudo assim dentro da margem de erro. Pode passar. Aqui são os fatores de risco, né, naqueles que são positivados. Pressão alta, obesidade e diabetes são os 3 grandes.
E são as três grandes comorbidades que aparecem também em relação aos óbitos, né? Então, sempre é importante destacar isso, né? As pessoas com pressão alta têm que ter um cuidado redobrado, ter muito cuidado em todo esse processo. As pessoas são obesas, né? E é interessante que as pessoas possam ter um tratamento objetivo do que a obesidade, né? Tem um índice de massa corporal, que faz é uma relação entre o peso da pessoa e a relação de sua altura. Cabeça, eu me esqueci a forma. Mas ela diz com precisão se você é obeso ou não. Por quê? Porque o que acontece em obesidade, por vezes, é um conceito social. E muitas vezes, por exemplo, eu não me considero obeso, mas quando eu faço essa medida, eu estou sempre ali no limiar. Entendeu? Se eu aumentar 1 quilo, eu entro na categoria de obeso. Mas eu olho no espelho e não me considero obeso. Mas, enfim, objetivamente eu estou no limiar da obesidade. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente pensa, né? Outra coisa que a realidade nos impõe. Então, tem muitas pessoas, se você tem até pesquisas que mostram isso, se você perguntar, qual o percentual de obeso? Você é obeso ou não? Sim ou não? Aí você faz essa pesquisa, o percentual de pessoas que se diz obesa é desse tamanho. Mas quando você pega a mesma amostragem e faz o índice de massa corporal, é completamente diferente. Então, em relação à obesidade, tem uma coisa que tem a ver também com essa questão cultural, né? Muitas pessoas não se enxergam como obesas, como gordas, mas objetivamente, né, para os critérios de saúde são. Então, esse critério de obesidade aí deve ser olhado com muito cuidado. Pode passar. E a obesidade, isoladamente, é o fator de risco mais complicado. Chega a ser até mais complicado do que hipertensão, do que diabetes. Quais são os sintomas das pessoas positivadas? São aqueles de sempre, quer dizer, são dor de cabeça, coriza, ausência de gosto e cheiro, aí febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta, dor nas juntas, e sempre a falta de ar aparece menos, mas aparece já nos casos mais graves, né? E aqui nós temos a evolução, né? Sempre levantando a informação, a ideia de que nós estamos trabalhando com estatística, né? Com estimativas. Então, nós queremos ter um número que represente os dados da população a partir de uma pequena amostra, que é trabalhar tecnicamente para representar essa população. Então, você vê a evolução, né, da primeira etapa, o crescimento ao longo do tempo, e você pode dar uma olhada, né, nas últimas 3 etapas, elas estão muito próximas entre si, né? Então, você nota a medida central, 156.623, depois 167.000, depois 158. Olha os intervalos de confiança. Na 10ª etapa, entre 134.000 até 178. Então, na etapa seguinte, ela fica entre 144.000 a 189.000. Essa última etapa fica entre 134.000 a 178. Então, basicamente, você tem uma valor central aí girando em torno de 156 mil, entre 156 mil, vamos botar 160 mil. E o máximo girando aí entre 185 mil e o mínimo girando aí em torno de 140 mil, desse tipo. Então, essa seria a estimativa a partir dessa pesquisa sorológica. Pode passar. Olha só, os dados das últimas 2 semanas, de certa forma, quebra o padrão, né, de todas as nossas outras conversas anteriores, que sempre toda conversa, toda apresentação era sempre o crescimento, né, o crescimento exponencial, e era sempre um momento de muita apreensão, né, mas ao mesmo tempo, agora pela primeira vez a gente consegue perceber, né, um padrão que não é de crescimento exponencial, não é de crescimento significativo, existe essa estagnação no quadro, né, com uma leve melhora em relação aos positivados. Pode passar. Aqui também a gente tem os outros dados, né, que são, desde o começo dessa crise, que a gente busca formar esse conjunto de métricas, né, de indicadores, que vem a caracterizar o processo da doença na cidade de Teresina. Então lá nós tivemos, qual o primeiro monitoramento? Circulação do vírus, como é que está o vírus circulando na cidade. Então, daí a pesquisa sorológica. Ora, a pessoa, quando tem o vírus, ela pode desenvolver sintoma, não ser grave, ela não procurar ajuda médica, e daqui a pouco, quer dizer, superar a doença sem necessidade de se utilizar da assistência à saúde. Pode acontecer.
A pessoa também pode contrair o vírus, não tem nenhum sintoma, e a pessoa vai sequer saber se foi positivada ou não, se foi infectada pelo vírus ou não. Simplesmente ela não vai ter nenhum sintoma, 14 dias depois, ela já desenvolveu sua imunidade, e a vida para ela não foi afetada em nada, ela nunca vai, a não ser que mais na frente ela faça algum tipo de teste e saiba disso. Mas, eventualmente, as pessoas que foram infectadas, as pessoas vão desenvolver sintomas e vão procurar auxílio no sistema de saúde, auxílio médico. Então, esse gráfico aqui é a segunda métrica importante, que é a síndrome gripal. O que ela busca medir? A quantidade de atendimentos, né, de síndrome gripal por semana epidemiológica. O que é síndrome gripal? Qualquer doença, entendeu, que tem aqueles sintomas que são relacionados à gripe, que pode ser o Covid-19 ou não, pode ser qualquer outra coisa. Mas nesse período, obviamente, existe sempre a suspeita de que pode ser, de que é Covid, portanto as pessoas buscam essa assistência. O que nós estamos medindo aqui? Nós estamos medindo o setor privado, os hospitais privados que atenderam seus ambulatórios, as clínicas privadas que atenderam. E estamos também medindo aqui as consultas feitas na rede pública. Nós temos o Alô Teresina, que é feito pelo telefone, e temos também 20, nós temos 26, agora são 26 ou 27? 27 não. São 26, Né? Iniciamos com 19, as UBS Covid, as UBS gripais. São 26, são 26. Começou com 19, já estamos com 26. Nós especializamos das 90... Oi? Dos 90 UBS, nós especializamos 26, somente para atender essas síndromes gripais, tá certo? E quando a gente fala o somatório tudo de todas essas, a gente percebe a evolução das síndromes gripais ao longo do tempo. Lá no começo, lá nas primeiras semanas, você nota que na março e tal, a quantidade de consultas, na verdade, foi cair. As pessoas tinham medo de ir nas unidades básicas, de ir nos ambulatórios, e na verdade houve uma redução no início, né? Mas na medida que as pessoas começaram a apresentar doença, né, as pessoas foram gradativamente retomando, né, as consultas, e aumentou muito as consultas, você colocou o Alô Teresina, que as pessoas ficaram, não tinham que se deslocar e, portanto, não tinham medo, né, de ser contaminada nas unidades. Você nota o crescimento semana após semana, aí você tem, então, o crescimento ele vai numa escala quase exponencial. Aí nas últimas semanas, ali você tem, na última semana nós tivemos exatamente 17.966, que foi um pouco menor do que a semana anterior, que foi o máximo, chegamos a quase 20 mil, a 19.999 consultas. Faltou uma para chegar a 20 mil. Quer dizer, então você nota que semana após semana foram aumentando a quantidade de consultas até a semana 26, que foi 2 semanas atrás. Na semana passada, houve uma queda, pela primeira vez, não houve um aumento de uma semana para outra da quantidade de consultas gripais, de síndromes gripais. Então, também é uma evidência, né, de que a doença ela chegou a um pico e teve uma leve redução também a quantidade de pessoas infectadas procurando a nossa rede. Então, é mais uma evidência de que houve uma leve redução da quantidade de casos. Então, esse é um dado também significativo, né, que merece ser levado em consideração nesse processo de monitoramento da doença. Chama atenção ali em cima aquele dado, a soma total de atendimentos, né, quantas pessoas procuraram. O total chega a 124 mil consultas já feitas, tanto pela rede privada quanto a rede pública. Isso é um número muito elevado, né, se você compara com a população de Teresina, que é de 860 mil. Então, quase em torno de cada 7 teresinenses, um foi fazer consulta, né, com síndrome gripal. Pode passar. Eu destaco aqui, em relação também àquela questão anterior, que acho que essa rede, né, essa capilaridade da rede de atenção básica da prefeitura, acho que ela foi fundamental, né, para que essa grande quantidade de pessoas pudesse ser efetivamente atendida. Então, se Teresina não tivesse essa quantidade grande de
de UBS, provavelmente nós não teríamos tido essa capacidade, ou eventualmente ele teria sido feito com muitas filas, com muito tumulto. Obviamente que em determinados momentos tivemos dificuldades, mas enfim, o quadro aqui foi bem mais tranquilo do que nós vimos em outras cidades. E não apenas a Teresina tem essas 26 unidades gripais, nós temos também 10 UPAs ou hospitais regionais que fazem o atendimento de urgência, né? Geralmente que são os casos mais graves, né? Quer dizer, via de regra, a população de casos leves e medianos procurar as unidades básicas. Agora, quando o caso de médio a grave, a população deve procurar ou as UPAs, nós temos 3 UPAs, ou os hospitais regionais. No total, são 10 portas abertas na cidade. Bem, aqui é o terceiro métrico importante, que é de síndrome respiratória aguda grave. A situação é mais ou menos o seguinte: a pessoa procurou a UPA, procurou o hospital, e a situação dela agravou tanto que ela precisa ser hospitalizada. Então, a métrica começa ali, nós começamos a fazer esse censo hospitalar, então começa ali na semana 18. Então, você nota que vai crescendo, ó, duplica, quase quadruplica, né? Sai, mais do que quadruplica, sai de 58 para 18, depois cresce um patamar de 327, fica nesse patamar, dá outro salto para mais de 500, né? Depois dá outro salto para 620. Na semana 26, ela chega ao ponto máximo de 765 atendimentos. Mas na semana passada há uma pequena queda para 745. Ou seja, apesar da quantidade absoluta alta, né, do ponto de vista relativo, você imaginar que em uma semana 745 pessoas foram hospitalizadas, significa que a situação é grave, né? Mas se a gente vê a evolução, ou seja, a fotografia é muito ruim, mas se a gente vê o filme, a evolução, a gente percebe que houve, em relação ao que estava acontecendo, a tendência anterior, houve uma quebra de tendência, e, portanto, essa pequena queda já começa a chamar a atenção, né? O que nos dá outra evidência de que a doença ela passa a ter um outro momento na cidade. Em relação à última semana ali, não é bom nem falar, porque na verdade só tem observações relacionadas a domingo, segunda e terça, então quarto. Então não precisa nem a gente comentar essas 3 aí, porque tem que ver o determinado de semana para que a gente possa comparar com as outras. Pode passar. Aqui nós temos aquela métrica de hospitalização saiu, né, e aqui a gente vai para a métrica de UTI. Outras 2 métricas importantes, é o que está acontecendo no hospital. Tanto a métrica de UTI, ocupação de leitos de UTI, quanto a métrica de enfermaria. Então, o que está acontecendo? Né? Hoje nós estamos, se você pega o conceito de UTI lato sensu, nós estamos com uma ocupação de 75%, ou seja, uma leve tendência de queda, né, em relação ao que estava anteriormente. Pode passar. Em relação a leitos de enfermaria para a Covid, né, tem uma tendência constante, mas você tem 76,25%. Tanto em relação ao UTI quanto em relação à leitos de enfermaria, é importante que a gente tenha o objetivo da métrica é chegar a 70%. E dado importante que aconteceu nessa semana foi que está começando a falar de ontem para hoje, né, lá o Hospital João Claudino, né, que incorpora já de início 24 leitos nessa semana, e nas próximas semanas vamos chegar a 60 leitos. Ou seja, o Hospital João Claudino ele vai permitir que nesse mês de julho a gente tenha uma rede de segurança em relação à questão de UTI. Esses 60 leitos de UTI são fundamentais. Só voltar um pouco aí atrás, quando a gente pega o total de leitos de UTI, você soma ali 258 mais 82, dá 338. Quando você bota aí 338, quando você bota 60 leitos, isso aí corresponde a quase 20%, né? Então, é uma margem de segurança para todo esse processo. 398, né? 398? Não. Mais 60, tá legal. 398. Incorporando mais 60, chega a 398. Hã? 17%. Mas quanto é que é 30% de 398?
a gente tem que ter, a gente colocando os 398 leitos de UTI, a gente tem que ter 30%, ou seja, algo em torno de um pouco mais de 100 leitos disponíveis para qualquer eventualidade. Então, nessa estratégia, nós estamos também esperando, o Estado está construindo leitos, colocando leitos lá na Portela e também lá no Hospital da Polícia Militar. Existem alguns problemas lá relacionados com medicamentos, oxigênio. A gente espera que o Estado possa resolver essas questões nessas próximas semanas, que foi também uma forma de nós reforçarmos, né, essa nossa rede de proteção nesse mês de julho. Pode passar. Em relação também à lista de enfermaria, quer dizer, o Hospital Padre Pedro Baldi já está quase com 60 leitos ocupados, lá são 80 leitos. E a gente também está esperando da parte do Estado a melhoria da oferta, tanto do HPM quanto lá também do Verdão. O Verdão parece que ainda tem uma subutilização significativa, parece que tem um problema ainda não resolvido lá da questão do oxigênio. Pode passar. Bem, setor público. Então, aqui a gente vê, né, a quantidade de leitos do setor público crescente ao longo do tempo. E a gente percebe que o setor público foi o grande responsável, né, pela expansão de leitos nessa crise. Né? Então, a gente faz o somatório aí de 153 mais no 42, você tem 195. Então, você compara lá, 195 está tem somado. Mas você compara, por exemplo, que existia, por exemplo, vamos lá, 1º de maio, quantos leitos tinham lá? Público, né? Mas vamos pegar. Eu sei, mas bota aí, 1º de maio, 1º de maio. Olha, pronto, 1º de maio nós tínhamos 55 leitos públicos, agora são 195. Então, na realidade, quase que quadruplicou, né? Está correto isso? Grosso modo, quadruplicou a quantidade de leitos públicos. Então, a grande expansão... Aumentou 254%, né? De hoje para 1º de maio, 254%, perfeito. Então, no de UTI. Então, isso é evidente que aumentou o UTI no hospital universitário, aumentou o UTI no HUT, aumentou o UTI no HGV, aumentou o UTI, enfim. Toda a expansão que aconteceu nesse período, né, ela foi, grande parte, né, imensa parte, foi dada pelo poder público. Né? Então, isso é uma coisa que também vai se salientar, né, numa crise como essa, o papel do setor público, né, é decisivo. Né, se a gente fosse cuidar, o setor privado dificilmente teria essa ação. Né? E lembrando também que a gente, quer dizer, o setor público também contratou nos hospitais privados. Por exemplo, a prefeitura contratou 12 leitos de UTI lá no Hospital São Paulo, contratou 10 leitos de UTI lá no São Marcos, o governo do estado contratou... Eu não sei, no Prontomédio, o estado tem 10 ou tem 20 leitos, eu não sei se exatamente a quantidade. Mas, enfim, ou seja, até parte dos leitos do setor privado, né, são contratados pelo poder público. Então, o poder público tem um papel muito... teve iniciativa, né, nesse processo, e foi importante até agora tem sido importante para evitar problemas mais graves. Pode passar. Aqui o setor privado, né, também o setor, você pode notar que é ao contrário do setor público, o setor privado tem já, como se batesse no teto, né? Ele cresceu um determinado, alocou vários UTIs para aí, depois chegou um determinado teto. E, eventualmente, parte desse aumento que teve no setor privado foi graças, né, essas contratações com o setor público. Mas note que há uma leve tendência de queda ali nesses últimos dias do setor privado. E aqui nós estamos usando o conceito de leito de UTI, que é o conceito mais largo, né? Que inclui todo tipo de leito de UTI, leito neonatal, infantil, leito de reserva e assim por diante. Pode passar. Já aqui não, aqui nós vamos utilizar o conceito mais restrito de leitos de UTI. Aí você vai excetuar, vai tirar fora os leitos pediátricos, neonatais, obstétricos de reserva, porque são leitos que não estão plenamente disponíveis. Um leito de UTI para o hospital infantil não está disponível para o adulto
que entra na UPA do Renascença. Então, esse é um conceito mais restrito de direito de UTI. Quando a gente vai para esse conceito, na verdade são 304 leitos, e a gente vai ter que adicionar aí nesse mês aí, o João Claudinho, depois vai entrar também o pessoal da HTM, o pessoal do Natan. Mas a taxa de ocupação está ali em 80,1, 80,92. Então, isso mostra também que a necessidade dessa expansão, dessa colocação desses novos hospitais para garantir, né, uma rede de segurança aí em torno de 70%. Pode passar. A mesma coisa é o público, né? O público hoje está mais utilizado, a taxa de utilização do público está mais de 85%, 85,80%. Então, daí está essa necessidade já de entrada em ação do João Claudinho. Pode passar. Tem uns privados lá? Não tem não. Não, ok, não tem problema. Bem, aqui nós temos, então essas são as métricas do sistema hospitalar. Entendeu? Então, é uma métrica que a gente tem tanto o direito de UTI quanto o direito de enfermaria. Então, elas estão acima de 70%, então, o desafio, né, por parte do poder público, estadual e municipal, é prover, né, esses leitos adicionais para que nós possamos chegar a essa meta de 70%. Né? E somente com a provisão dessas metas é que a gente vai ter segurança nesse processo, né, que a gente está iniciando gradativamente de liberação econômica. Bem, então aqui nós temos quantidade de casos, né, por resultado. Então, nós já temos registrados, até a data de ontem, oficialmente 10.446 casos. Sabe? Ou seja, quando mostrando, né, que há, de fato, um aumento, né, bastante significativo da testagem. Então, no início, né, nós tínhamos poucos casos porque nós tínhamos pouco teste, mas na medida que os testes foram sendo liberados, cresceu muito a quantidade de positivados. Mas é difícil estudar, tirar alguma tendência, né, dos casos positivados, porque eles testam mais, eles acho que resistem mais à nossa capacidade de testar do que a própria evolução da doença ou do vírus. Né? Acho que a pesquisa é até mais útil nesse sentido do que esses testes positivados. Né? Porque, por exemplo, de repente o LACEN passa 3 dias sem fazer teste. Aí não tem resultado. Então, zerou a quantidade. Então, aí volta a funcionar o LACEN. Aí dá um pico aí de 623. Por quê? Porque o LACEN estava represado, de repente sai todos os resultados num dia. Então, isso na verdade, viesa muito, né, e faz com que esse dado, né, sobre casos positivos de teste seja um dado muito ruim para análise, né. E ao mesmo tempo que tem muita subnotificação, né, tu falou lá de 20 vezes mais a quantidade de casos reais. Então, a quantidade de casos positivos, né, casos confirmados, ela é uma métrica muito ruim para ajudar na análise. Aí você tem a evolução dos casos confirmados, pode passar. Aqui nós temos a quantidade de óbitos de residentes de Teresina por data. E para evitar essa flutuação de 2, 3 dias, 2, 3 dias, 2, 3 dias, a gente fez a média móvel de 3 dias. Então, o dado de hoje é a média de hoje, ontem e anteontem, a média aritmética. Então, você pode perceber como é que está a evolução histórica. Você tem passando vários dias com 0, 0, 0, depois apareceu um caso, vários dias. Pouco a pouco foi começando essa máquina, disparou o processo. Mas o crescimento foi e continuou, né? Aí ganhou um aspecto quase que linear, e aparentemente o pico foi ali, ó, dia 27, o pico de óbitos aparentemente foi no dia 27, 29, né? Não, ali foi o maior número, mas a média móvel não dá ali, não, dá? Vai aquela pico, 20, 29. Então você nota que, e aparentemente na semana passada, houve um decréscimo. O que ficou fora da curva foi justamente domingo. Domingo nós tivemos 18 mortes confirmadas, foi recorde. Ou seja, aparentemente já tem uma tendência de queda, mas essa tendência essa semana ainda não foi confirmada. Mas se você olha a formação da doença, o que acontece? Os óbitos acontecem 17 dias depois do primeiro sintoma. E o sintoma aparece o primeiro sintoma 2 dias depois, em média, depois da contaminação pelo vírus.
Então, entre a contaminação pelo vírus e o óbito eventual, na verdade, são 19 dias. Então, se você, quer dizer, se você, por exemplo, o pico ali é 19, né? 29. Então, se você menos 19 dias, dá dia 10 de junho. 10 de junho. Se alguém se lembrar do modelo do professor Jefferson Leite, é basicamente a previsão dele do pico de infectados. Então, existe, quer dizer, então, há alguma evidência, né, de que esse modelo matemático, depois a gente vai dar uma olhada nele, ele está sendo comprovado, né? Tá. Outra forma de dar uma olhada nos óbitos é basicamente por semana epidemiológica. Então, você vê também, 0, 2, 0, 3, 1, vai crescendo, 4, 5, 9, 12, 17. Aí começa aí, final de maio e junho, começou um processo muito complicado. 42, 50, 60. Aparentemente, a semana de pico foi a semana atrasada, a semana 26. Então, na semana passada já teve uma pequena redução em relação à semana anterior. Mas mesmo assim, é muito alto, né, a quantidade de pessoas falecendo por semana, faz 82 pessoas. E o que chama a atenção nessa semana, que nos preocupa bastante, né, é que nós já, nessa semana, apenas 3 dias, nós já temos 34 óbitos. Ou seja, na curva de óbitos, né, a evidência de que o pior já passou não é tão clara. Quer dizer, a gente tem evidência em relação à circulação do vírus com a amostra, tem evidência em relação às consultas, alguma evidência em relação à internação, mas em relação à amostra, à quantidade de óbitos, a coisa não é tão clara. Então, isso deve nos colocar com muita precaução em relação a uma análise mais conclusiva, né? Então, a gente não pode dizer que a doença está caindo rapidamente e que o pior já passou. A gente não pode dizer isso por conta desses dados aqui. Vou passar. Aí é o número de acumulados de mortos, pode passar. E aqui nós temos a questão do isolamento social, né? Então, qual a análise? A análise basicamente é o seguinte: nós temos a doença que já está no seu platô mais alto, já começa a dar indícios de estar caindo. Eventualmente, nós já estamos essa queda pouco significativa, não muito significativa, já com uma semana. Então, a gente precisa o quê? Para garantir que, de fato, a gente saia rápido desse platô, a gente precisa reforçar o isolamento, fortalecer o isolamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a população está muito resistente a isso. Então, qual é o nosso pacto com a cidade? Que é aquilo que a gente propôs para a cidade, para as outras instituições. Eu, particularmente, sempre fui favorável que se fizesse um lockdown aí no mês de junho, 14 dias, para a gente reduzir logo esse patamar. Aí, infelizmente, nós não conseguimos convencer nem as outras instituições nem a população. Mas o que nós conseguimos convencer foi justamente o fortalecimento do isolamento, especialmente no dia de sexta, sábado e domingo. Então, nós já fizemos 2 fins de semana e vamos fazer mais 3 fins de semana aí para frente. Então, isso trouxe resultados positivos, né, em termos de melhoria na taxa de isolamento. E a gente espera, né, que isso aí possa contribuir, né, para a redução mais rápida, né, dessa queda. Então, mas nessa pactuação, nós também concordamos em que, gradativamente, os setores econômicos pudessem retomar. Então, retomar como? Retomar de forma bastante gradativa, especialmente naqueles setores que são mais seguros, com menor capacidade de risco e que tem um maior valor agregado em termos de renda, produção e emprego e tributação, eventualmente. O que aconteceu? O que aconteceu é que nós, com base nisso, fizemos um estudo com o pessoal da Universidade Federal, escolhemos todos os setores, uma equipe capitaneada pelo professor Rocha Bonfim, classificamos todos os setores econômicos, fizemos isso em 4 fases, os setores, justamente aqueles que da primeira até a última fase eram ranqueados de acordo com isso, com a sua capacidade de ser seguro e a sua capacidade de gerar valor agregado. Então, por exemplo, no primeiro lugar da fila está a construção civil, por quê? A construção civil trabalha em ambiente aberto, a construção civil não está concentrada no centro, é dispersa pela cidade toda, e a construção civil também gera muito emprego. E lá, no último da fila, você tem, por exemplo, a questão eventualmente dos restaurantes, né? Trabalho em ambiente fechado, muito contato físico e assim por diante. Então,
Então, o desafio, quer dizer, é fazer com que a gente possa, ao longo de 2 meses, retomar as atividades econômicas de forma gradativa. Por que tem que ser de forma gradativa? Porque se a gente exagerar na dose, a gente pode estar retomando essa doença, dando um repique nessa doença. E a gente quer sair dela. Então, a gente tem que fazer isso de forma gradativa. Então, quais os riscos que a gente corre? Que, infelizmente, é para a gente estar observando nessa semana. E quando a gente inicia um processo lento, gradual, que quer ser seguro, quer ser responsável, muitos setores que não estão autorizados a funcionar começam a funcionar, como se houvesse uma liberação geral. Não é verdade. Então, o que nós vimos ontem no centro, vimos na segunda-feira no centro, e aparentemente hoje, no centro também, eu vinha para cá, eu fiquei horrorizado com a quantidade de carros na rua. O que é que está acontecendo? As pessoas acham que voltou à vida normal. Não é verdade. Não é verdade. Então, a prefeitura já aumentou seu nível de fiscalização, de punição, em relação àqueles, especialmente no centro, que estão desrespeitando vários comércios, estão desrespeitando o decreto. E que, com esse desrespeito em massa, coloca em risco toda a nossa estratégia. Então, não apenas a prefeitura se sente forçada a ser mais rigorosa na sua fiscalização, pedir, inclusive, apoio à Polícia Militar, para evitar esse desrespeito, para evitar esse quebra de pacto com a cidade, esse desrespeito com a estratégia que nós estamos adotando, que respeita as vidas, mas também nós somos também forçados segundo, a fazermos também um congelamento desse processo de retomada da atividade econômica. Nós tínhamos nessa primeira fase 2 etapas. A primeira etapa, que tinha sido feita na segunda-feira, que era construção civil, indústria e delivery para material de construção. E na semana que vem, teríamos outras empresas relacionadas especialmente com veículos, toda a cadeia de veículos. Então, era para o dia 13 esses setores voltaram nessa segunda etapa. Então, nós vamos, hoje mesmo, fazer um decreto postergando para o dia 20. Por quê? Porque nessa semana nós tivemos muito desrespeito ao nosso decreto, especialmente na região central. Então, nós não podemos colocar a população em risco pela falta de compreensão de meia dúzia de pessoas, especialmente na região central, que estão fazendo os seus estabelecimentos funcionarem de forma clandestina. E não apenas isso, nós voltamos a... É uma ação extremamente impopular, desgastante, que nós não queríamos tomar, nós já pensamos já várias vezes, que é a questão do rodízio. O grande desrespeito ao decreto está vinculado ao centro. Muitos comércios pequenos e médios, e às vezes até grandes também, grande também está fazendo isso, estão desrespeitando o decreto. Estão promovendo aglomeração com os seus trabalhadores, sem testar seus trabalhadores. Estão trazendo os clientes para dentro, colocando dentro para fazer. E estão desrespeitando o decreto. Se esperarem mais 2, 3 semanas, nós poderemos ter uma saída tranquila desse processo, tudo é certo. Agora, se antecipar, então colocando em risco tudo que a gente fez até agora. Toda a nossa estratégia está sendo jogada fora. Porque meia dúzia não tem disciplina, não tem capacidade de aguentar mais uma semana. Depois nós temos passado mais 3 meses. Então, nós fizemos esse apelo a todos aqueles que trabalham no centro, né? Fundamental, nesse momento, cumprir o decreto. E nós vamos olhar para o centro botando a fiscalização dura no centro nessa semana, e vamos olhar até quinta-feira com a lupa que está acontecendo no centro. Porque se continuar essa brincadeira, na próxima semana vamos fazer o rodízio, não tem conversa. Vamos jogar duro. Por quê? Esse desrespeito no centro da cidade, essa quantidade de carros, a quantidade de comércios que estão funcionando clandestinamente, eles estão colocando em risco uma estratégia para que a cidade saia desse problema. Isso não faz sentido. Não é por conta de meia dúzia que 860 mil pessoas vão ser prejudicadas. Então, nossa posição continua exatamente a mesma. Tem um compromisso com a vida. E para nós desarmarmos toda essa bomba, nós temos que sair com muita responsabilidade, com muita segurança. A figura que eu imagino é basicamente assim, nós estamos descendo a ladeira, descendo uma serra lá do Ibiapaba. Então, a gente acelera bem devagarzinho, bota o pé bem devagarzinho no acelerador, segurando firme na direção,
mas outro pé já está na embreagem, qualquer coisa a gente bota o pé no pedal do freio. E da mesma forma, a mão que está aqui no guidão está olhando, já está dando olhada no freio de mão para eventualmente para ser utilizado. E é isso que nós estamos fazendo agora. A nossa primeira fase, ela começou no dia 7, dia 6, aliás, a segunda etapa da primeira fase seria no dia 13. Já não vai mais ser, já vai pular para o dia 20. Por quê? Por conta desse desrespeito. Então, nós vamos trabalhar para minimizar esse desrespeito na região central. A Guarda Municipal já está atuando de forma mais dura. Nós pedimos também o apoio da Polícia Militar. E nós vamos estudar uma vez mais, que é uma coisa que a gente não queria, porque vai atrapalhar muito, né, a vida, inclusive, dos setores que são essenciais, que não deviam ser atrapalhados, que é a questão do rodízio, porque estão exagerando a chegada no centro da cidade. Estão exagerando a quantidade de comércios que estão falando de forma clandestina. Se esperarem 2, 3 semanas, 3, 4 semanas, a gente sai bem disso. Se não esperarem, o que vai acontecer? Nós vamos ter um retrocesso no processo. Daqui a pouco a gente vai passar mais 2 meses no meio dessa confusão toda. Então é necessário que as pessoas possam colocar o interesse coletivo acima dos seus interesses individuais. Porque se cada um fizer o que der na telha, a gente não vai passar dessa crise quando? Só quando a natureza quiser, com o BR-Obró, matar esse vírus. Nós não queremos isso, queremos sair antes. Então, essa é uma preocupação que eu compartilho com todos vocês. Esse passo que a gente está fazendo de derrotar a doença e, ao mesmo tempo, retomar gradativamente, seguramente, a atividade econômica, precisa ser respeitado por todos. Se não forem respeitados por todos, o poder público, de forma responsável, coloca em primeiro lugar a vida e faz esse processo congelar e, eventualmente, nós podemos retroceder o que era antes. Tem menor problema em relação a isso. Tem menor problema em relação a isso. Se for para preservar nossa estratégia de defesa da vida, podemos fazer qualquer coisa. Tá certo? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, que eu acho que é uma coisa que a imprensa tem um papel importante nisso. Muita gente desrespeitando o decreto, no centro da cidade, principalmente. Pode passar. A gente fez a S-Trans, não tem um dado aqui, a S-Trans tem uma medida, aqueles pardais, eles fazem contagem de tráfego. Então, o que é que acontece? Ele contou tanto para segunda-feira e terça-feira, nunca circulou, desde o dia 23 de março, não circulou tanto carro na região central, quanto ontem e hoje. Mas só um detalhe. Os setores que foram abertos foram, principalmente, construção civil, indústria e material de construção. Tem pouco a ver com o centro. Então, não faz menor sentido a quantidade, o aumento significativo de carros que está acontecendo no centro. A única explicação que é o aumento das atividades econômicas clandestinas, que colocam em risco toda a nossa estratégia. Pode passar, doutor Cássio. Aqui nós temos o seguinte, nós temos esse é um modelo de ajuste de curva, foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná, em parceria com o pessoal da Universidade Federal do Piauí, do Pernambuco. Está disponível até como aplicativo, né? Então, ele, na verdade, faz a caracterização, né, da expansão da doença e permite que se possa identificar empiricamente, né, em que momento, né, a curva mudou, e, portanto, em que momento aconteceu o tal do pico da curva epidemiológica. Então, é uma evidência, né, de que nós já passamos do pico, também vem desse modelo, né? Esse modelo é feito por um professor piauiense da Federal do Paraná, professor Giovanni Lopes Vasconcelos, ou Vasconcelos Lopes. Giovanni foi meu companheiro de geração, né? Ele é engenheiro elétrico, se formou, tem mestrado em Física na Federal de Pernambuco, e tem PhD em Física pela Universidade de Chicago. Um pesquisador absolutamente brilhante. E ele desenvolveu, junto com o seu grupo de trabalho, né, esse modelo aplicado à Teresina, e ele mostra o quê? Mostra que ali no dia... O modelo mais adequado, né, é o modelo... à direita, né? É um modelo geral, né? E esse modelo ele prevê mais ou menos o seguinte, que com 91 dias depois do primeiro óbito, né, houve essa mudança da curva.
Se a gente coloca aí o primeiro óbito no dia 22, botar 91 dias, acho que dá dia 20, é junho, né? 23, tem que fazer essa conta aí, eu acho que é no final de junho, 91 dias depois do dia 22 seria o quê? Seria 8 dias, 9 dias, 69, é 22, 23 de junho, aproximadamente. Enfim, na última semana é um ponto de pico, fica na última semana de junho, entre 21 e 29 de junho, essa faixa aí. O que dá mais uma evidência, né, de que a gente já está no patamar, né, chegou a esse pico no patamar, aí nessa última semana de junho, né? 19 de junho. Nós está trazendo aqui o dado que é dia 19 de junho. 22 de março. 22 de março, mais 91 dias. 21 de junho, pronto. Então, esse modelo, quer dizer, ele estima que nosso ponto de mudança foi no dia 21 de junho, é isso? Pronto. Então, mais uma evidência, né, de que a gente já está descendo, porque no campo, se fosse um jogo de futebol, acabou o primeiro turno, o primeiro tempo foi justamente aí no dia 21 de junho. A partir de agora a gente começa o segundo tempo, né? Ainda tem muito jogo pela frente, até chegar nos 90 minutos, e a gente não sabe se vai ter prorrogação, nem se a final do jogo se disputa só num jogo, se tem outro jogo mais na frente. Pode passar. Aqui, não, essa questão do resultado da pesquisa, né, isso reforça, né, que a gente já tinha explorado anteriormente. Né? Os últimos 3 fins de semana, está no patamar de 18, 19% de positivado em Teresina. Pode passar. Bem, e aqui, até por um dever de justiça, o professor Jefferson Leite lá atrás fez um modelo matemático, muitos questionaram, né, seu embasamento, né? O professor Jefferson Leite tem doutorado na Unicamp, justamente sobre curva epidemiológica de condição de incerteza, e ele fez a previsão de que a massa de infectados seria, o pico de infectados em Teresina seria no dia 10 de junho. Isso, a previsão foi feita lá em abril, né, início de abril, né? Se a gente colocar dia 21 de junho como o momento o pico de óbitos em Teresina, se você subtrai aí 17 dias que existe entre a quantidade de óbitos com sintomas, você cai para o dia 4 de junho. Se você tira 2 dias para quantidade entre a infecção e a aparição de sintoma, então você cai para o dia 2 de junho. A previsão do professor foi ali em torno do dia 10 de junho. Então, quer dizer, basicamente muito próximo, diferença de 8 dias. E se eventualmente o pico não foi no dia 21, o pico foi no dia 29, aí basicamente o professor Jefferson acertou na mosca. Então o modelo dele, ele também é referendado, né, pelos dados que a gente tem. Então, o modelo matemático, né, mostrou a sua utilidade, né. Então, parabéns ao professor Jefferson pelo trabalho e qualidade que ele fez. Vou passar. Aí, quer dizer, essa é uma preocupação, quer dizer, eu sempre tenho trazido isso para a imprensa, porque, olha só, a gente está passando por todas essas dificuldades aqui em Teresina, porque nós estamos no nosso ponto máximo em Teresina, que desejo que esteja caindo, trabalhar para garantir que ela de fato caia, né? Mas em relação ao Piauí, nós não chegamos ainda no pior cenário. Então, o mesmo modelo matemático que dizia que o nosso problema maior em Teresina era em julho, diz que o maior problema do Piauí é agora no final de julho, que, portanto, vai se arrastar até início de agosto. Isso se o Piauí continuar com aquela taxa de isolamento em torno de 35%. Então, mesmo que eventualmente Teresina comece a desarmar, comece a retomar, nós vamos ter um problema na sequência em relação ao restante do estado. Então, o mês de julho, na realidade, ele pode trazer complicações, especialmente do que vem do interior. Pode passar.
E é mais uma razão, né, para que a gente possa, por exemplo, quer dizer, garantir o João Claudino, garantir a expansão do Natan Portela, garantir o funcionamento do Verdão, o funcionamento lá do HPM. Pode passar. Ali, no anterior ali, voltar aqui, pronto. Aqui, se a taxa de isolamento do Piauí fosse 50%, o pico ia ser um pouco mais na frente, mas a quantidade de pessoas a serem atendidas ia ser bem menor. Pode passar. Aqui é aquela comparação que a gente faz com as outras capitais do Nordeste brasileiro. Então, basicamente, Teresina estava próxima de Salvador, a gente já teve muito tempo a Salvador, mas com o que aconteceu em junho, a gente foi perdendo, né? Foi se distanciando de Salvador. Muito embora a gente ainda não esteja na mesma situação lá de Fortaleza, Recife, entendeu? Natal, houve uma piora muito grande de Aracaju e Natal, né? São Luís melhorou muito, né? Se você pega São Luís, a situação... São Luís, lá no começo, era a pior cidade. Então, depois do lockdown e depois também... E tem um componente também, cada vez mais falado, né? Esse componente sazonal, né? O vírus, ele tem do SARS-CoV-2, ele circula mais ou menos da mesma forma que as gripes sazonais. Então, o período de gripe já passou em São Luís e, eventualmente, vai passar agora em julho na cidade de Teresina. Mas note como São Luís melhorou significativamente. Lá atrás estava muito ruim. Então João Pessoa também tem tido um comportamento bom. Então, Salvador continua bem preservada. Então, basicamente, bons trabalhos tem Salvador, Teresina, João Pessoa e São Luís, reverteu muito o quadro de São Luís. Então, essa é uma evidência, né, de que um lockdown, mesmo com todos os sacrifícios que se importa, né, um lockdown pode contribuir significativamente por isso. Então, no mês de junho, defendi muito essa história da Grande Teresina, mas, infelizmente, a prefeitura sozinha não pode fazer e as outras instituições não compartilharam, né, da nossa posição. Mas, enfim, então, esse é o quadro, né, que mostra que a gente, apesar de todo esse sofrimento, a gente tem tido relativamente um resultado que a gente... Acho que o grande objetivo, dois grandes objetivos de toda essa estratégia desde março. Basicamente é de evitar, através do isolamento social, de evitarmos um pico rápido demais e grande demais, que pudesse levar a colapsar todo o sistema hospitalar, isso foi evitado. Não aconteceu o que aconteceu em Manaus, aconteceu em Fortaleza, em São Luís, Recife. Não aconteceu o que aconteceu lá na Itália, por exemplo, que aconteceu lá no Equador. E, ao mesmo tempo, teve tempo para que a gente pudesse crescer, né, a oferta hospitalar, especialmente com aquela chegada lá dos respiradores e com o aumento dos leitos de UTI. Então, aberto para perguntas. Né? Primeira pergunta, prefeito, é do Alisson. Ele diz: o governador Wellington Dias anunciou o decreto com um cronograma para a retomada de todas as atividades econômicas. Setores como de imóveis e eletro para o dia 20 de julho e de vestuário 27 de julho. A Prefeitura de Teresina segue esta tendência de reabertura ou as datas podem divergir? Olha, os decretos podem divergir, devem divergir. Por quê? Uma coisa é a realidade do Estado, outra coisa é a realidade de Teresina. O que está acontecendo em Teresina não está acontecendo em todo o Estado. Então, as medidas que nós temos a adotar aqui são necessariamente mais restritivas do que adotar no restante do Estado. O governador tem que decidir o que vai ser observado em todo o Estado do Piauí por 3.300.000 pessoas. O prefeito tem a responsabilidade sobre a cidade de Teresina e sobre o município de Teresina. E o município de Teresina está passando pelo seu pior momento. Então, não se pode comparar as decisões, né, as restrições tomadas por Piauí como todo com a cidade de Teresina. Então, nosso programa local, municipal de retomada, né, vai ser lento, gradual, e vai ser reforçado, né, pela política de isolamento social nos 3 dias da semana. E a gente espera que, com isso, se a gente cumprir essa missão, cumprir esse que foi pactuado com a cidade, a gente pode sair bem no final desse mês de julho, e agosto ser um mês de retomada mais forte para todos. Agora, nós temos que fazer o nosso papel. Nós estamos numa situação tranquila, não podemos dizer que a coisa está tranquila, que a guerra foi vencida, não. Avançamos bem, mas ainda tem muita batalha pela frente. Então, se nós
não tivermos a atenção e a responsabilidade de vida, nós podemos ter um retrocesso que vai ser ruim para todo mundo. Então, basta dizer que na semana passada faleceram mais de 80 irmãos e irmãs teresinenses na cidade de Teresina. Então, a guerra não está ganha, então tem muita coisa para fazer. Então, nós não podemos voltar à atividade econômica de qualquer jeito. Nós não podemos permitir que continue a acontecer no centro o que aconteceu nesses últimos dias. É por isso que o processo já se atrasou de abertura em uma semana. Aquelas empresas que abriam dia 13 já não vão mais abrir em 13 com a autorização da prefeitura. Vão para o dia 20. E se o processo não for respeitado, novas medidas podem ser adotadas para retardar o processo ou para retroceder tudo aquilo que foi feito. Então, é necessário que a gente tenha responsabilidade com a vida das pessoas. A gente não pode abrir a economia de qualquer jeito. Mesmo porque, se a gente abrir de qualquer jeito, daqui a pouco a gente vai ter que fechar de novo. Vai voltar a estaca zero. Então, não é uma atitude nem racional, nem uma atitude humana. A Lídia pergunta, diante dos dados positivos apresentados na pesquisa, quando a Prefeitura deve apresentar as próximas etapas de reabertura? A rigor, a Prefeitura já apresentou na semana passada as 4 fases de reabertura, né? Agora, nós mostramos os setores que iam ser abertos nessa primeira fase. Na primeira etapa dessa semana, na segunda etapa na próxima. Com esse desrespeito que está acontecendo nessa primeira semana, nós congelamos essa primeira fase e só vamos publicar a segunda fase na próxima semana. Então esse desrespeito que está acontecendo no centro está tendo consequências. A gente não pode ser irresponsável com a população. Então, dizer, a retomada da atividade econômica tem que ser gradual, tem que ser dentro daqueles setores autorizados pela prefeitura. Não existe liberação generalizada. Os setores que não estão autorizados não devem funcionar. Então, esse clima que foi criado nesses últimos 2 dias está prejudicando a estratégia que foi pactuada. Está prejudicando. Então, essa é a mensagem, esse alerta que eu lanço para toda a cidade. A gente quer retomar gradualmente a economia, mas a gente não pode ser irresponsável. Tem critérios, tem que ter ordem nessa retomada. Se houver uma debandada geral, daqui a pouco nós vamos ter um novo caos na cidade de Teresina. E mais sofrimento, e mais mortes, e mais fechamento econômico, e mais prejuízo para todo mundo. Então é importante ter bom senso, ter racionalidade nesse momento. E cabe ao poder público, né, incorporar esse espírito de racionalidade em nome do bem comum. É isso que nós estamos tentando fazer, nós estamos buscando fazer, apesar de todas as adversidades desse caminho. Desde o começo, a nossa estratégia é clara, nossos objetivos são claros, nós temos baseado tudo que a gente tem feito com dados, com informações precisas. Toda semana a gente tem prestado conta à cidade das informações que nós temos. Mas, infelizmente, tem muita gente que só raciocina de acordo com seus interesses próprios, individuais. É necessário que exista na cidade um poder público que preserve, que lute pelo interesse de todos. Então, é necessário que a gente tenha ponderação, moderação, paciência nesse momento final. Nós estamos desarmando uma bomba. Se a gente não for delicado, se a gente não for preciso, se a gente não for cauteloso, essa bomba pode explodir. E explode para todos. Então, nós não podemos desarmar uma bomba utilizando luva de boxe. Tem que ser com muita tranquilidade, com muito zelo, então, com muita segurança, de forma bastante tranquila. Não podemos avexar o processo, não podemos acelerar o processo e pisarmos numa mina e fazer a coisa toda explodir e retroceder. Então, essa é a mensagem que eu queria compartilhar. Então, essa semana iniciamos esse processo, inclusive com muitas críticas, né, a própria comunidade acadêmica achando que esse processo está um pouco cedo demais. Mas por quê? Porque nós entendemos que nós tínhamos um pacto a cumprir com a cidade. De um lado, fortalecemos o isolamento, já tivemos 2 fins de semana duros, vamos ter mais 3 fins de semana, e nós retomamos a atividade gradativamente em julho, ganhando velocidade no final de julho e início de agosto. Agora, se determinados setores não respeitam isso, então toda essa estratégia está jogada fora. Então, é necessário que nós possamos ter tranquilidade, respeitar as regras do jogo para que o jogo chegue bem no final. Entendeu? Então, primeira fase nós mostramos todos os setores que abrir.
Quem abriu no dia 7, dia 6 está aberto. Quem abriu no dia 13 agora saltou para o dia 20. Por quê? Por conta desse desrespeito agora. Então é hora de todo mundo trabalhar em torno do pacto, daquilo que foi acordado. Nós vamos trabalhar em cima dele. Esse é o nosso compromisso com a cidade. Porque nós entendemos que esse pacto é aquilo que é possível fazermos agora. Retorno a dizer, acho que nós devíamos ter feito lá atrás o lockdown. Eu só não fiz, a prefeitura não fez, porque ela não tinha capacidade de fazer, competência legal nem competência operacional para fazer isso. Mas, enfim, fizemos um pacto naquilo que era possível e vamos exigir a observância do pacto. Se não houver observância, a gente vai fazer aquilo que é melhor para o interesse da população, sempre buscando salvar vidas. Salvar vidas, esse é o nosso maior compromisso. Aparentemente, a última pergunta, o Marcelo Magno pergunta qual a análise geral que o senhor faz da pesquisa. O que pode ser concluído a partir dos dados apresentados? Eu acredito que o modelo mostra a sazonalidade da doença, os dados também reconfirmam essa sazonalidade. Aparentemente, o mês de junho é o mês no qual os vírus têm a maior circulação, né, e ele ganha maior relevância, fazem um maior estrago. E o mês de julho é o mês de transição, né, onde há uma queda da doença, deve existir essa queda da doença, e, obviamente, traz expectativas positivas em termos da economia. Agora, a gente não pode fazer essa transição de qualquer forma, né? Então, os dados nos trazem otimismo, nos trazem esperança de que nós vamos sair em breve dessa armadilha, e que, ao sair, nós vamos ter que conviver ainda muito tempo, mas vamos ter situações não tão dramáticas, né, como nós vivemos nas últimas semanas. Nós já perdemos mais de 400 teresinenses, né, para essa doença, né, e se ela continuar nesse patamar, nós vamos ter ainda muito sofrimento na nossa cidade. E a gente não pode banalizar o sofrimento, a gente não pode banalizar a morte. Então, é importante dizer isso, né, a gente não pode falar da vida de uma pessoa como se fosse mais um número. Nós respeitamos a vida. As vidas, para nós, não tem preço. Então, nós vamos continuar a defender essa coisa maior, entendeu? De preservar as vidas da nossa população. Aí ela pergunta, o Comitê Científico do Nordeste alerta para o efeito bumerangue em Teresina, Parnaíba e Picos. Como se preparar para essa situação? É justamente isso que eu estou falando, quer dizer, nós só podemos reabrir se nós tivermos muita prudência, se fizermos isso de forma bastante racional. Se nós fizermos de forma atabalhoada, de qualquer jeito, cada um cuidando do seu quintal, do seu pedaço, vai ter justamente esse cenário aí que a gente não quer evitar, esse repique, né, esse efeito bumerangue sobre a cidade. Então, isso nós não queremos que aconteça. É justamente por isso que a gente tem que ser duro nessa retomada lenta, gradual e segura. Se a gente permitir que campeie o caos, cada um faça o que quer, daqui a 2, 3 semanas estamos voltando a estaca zero. E aí? Começar tudo de novo? Então é preciso que os poderes públicos exerçam o seu papel e que a cidade, a população, colabore com essa missão. E especialmente os profissionais liberais, os empresários que não estão cumprindo o decreto, que eles façam esse sprint final, esse sacrifício final nessas próximas semanas, para que a gente possa sair dessa confusão de forma mais ordenada possível. Se cada um for fazer o que quer, cada um for defender o seu interesse, cada um agir de forma clandestina, como está sendo agora nessa semana, e aconteceu muito nas últimas 2, 3 semanas, nós vamos ter muitos problemas ainda no mês de julho. Isso pode se estender por agosto. Então eu peço bom senso a quem está nesse momento, né, de forma clandestina, exercendo atividades econômicas. Está colocando em risco toda uma estratégia para salvar uma cidade que tem 860 mil habitantes. Então, esse é apelo que eu faço. Faça uma boa reflexão, que colabore, tenham disciplina e que nos ajudem nesse impacto final, nesse sprint final, para que nós possamos ter uma boa saída dessa doença. Tem aqui uma sugestão da Assembleia Legislativa, acho que é alguém ligado à TV lá. Os acessos ao centro de Teresina podem ser facilmente fechados, grades, cercas de ferro e viaturas destranças nas principais vias que dão acesso ao centro comercial
acabam com venda irregular. O número de pessoas que residem no centro é pequeno. Por que essa medida ainda não foi Olha, nós tomada? já trabalhamos, o planejamento está feito em relação à questão do fechamento do centro, ou eventualmente de se fazer um rodízio no centro. Existem alguns custos, alguns problemas que podem ser resultantes desse fechamento. Basicamente, nós temos muitas atividades essenciais que funcionam no centro, como bancos, lotéricas, como o setor de saúde, principalmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para, ao fazer isso, não prejudicar o funcionamento de setores essenciais. Mas é uma atitude, a gente, no passado, já teve pressa a tomar, mas é uma atitude que eu acho que, quer dizer, vai ficar, vamos avaliar isso até quinta, sexta-feira, mas é muito provável, na próxima semana, a gente tomar a atitude a gente já na próxima semana, a gente coloca em ação algo desse tipo. Ainda não está fechado, mas voltamos a debater essa possibilidade, porque a grande parte do relaxamento, né, está no centro da cidade. Nós temos essas câmaras, os pardaizinhos, né, esse trânsito, na realidade eles fazem a contagem, né, de todos os carros que circulam, né, na cidade, e mostram claramente a grande circulação que cresceu no centro, ao contrário, né, das semanas anteriores. Então, acho que essa é uma decisão que vai ser tomada até quinta, sexta-feira, mas passa a ser uma nova, passa a voltar a fazer parte da agenda, né? Não, tranquilo. Eu queria pedir licença, né? Agora, na sequência, nós teremos uma videoconferência, uma videoaudiência, né, com o ministro da Saúde, uma comissão de 5 prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos vai ter essa audiência, comandado lá pelo presidente da Frente Nacional de Prefeitos, prefeito de Campinas, João Donizete, e basicamente nós vamos compartilhar com o ministro da Saúde, né, a realidade das cidades, debater a questão da porta de financiamento, que causou alguma polêmica entre os prefeitos, debater também a questão de recursos humanos. A gente está com uma escassez muito grande de intensivistas para as UTIs, então Teresina está demandando do próprio Ministério a envio de pessoal, e também debater também a escassez, né? Muitos medicamentos começam já a escassear no mercado nacional, medicamentos necessários para o tratamento, né, para a assistência dos pacientes em leitos de UTI. Portanto, os prefeitos capitais preocupados com essa escassez estão pedindo também que o Ministério da Saúde possa colocar e exerça seu papel de liderança para nos apoiar, né, nesse momento tão difícil. Nós já tivemos, na Frente Nacional do Prefeito, encontros com o então ministro Mandetta, não tivemos nenhum contágio, e tivemos já um com o general Eduardo Pazuello. E a impressão que o general causou foi de ser um líder bastante comprometido, né, com a solução de problemas operacionais. E tem sido, até agora, tem tido uma atenção muito grande com os municípios. A gente espera que ele possa nos auxiliar nessa empreitada.